Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Nós ainda nem chegamos ao dia 1º de janeiro, mas a temporada 2025 do tênis internacional já começou. Você certamente já está acompanhando a United Cup lá na Austrália, torneio misto por equipes que incluem homens e mulheres. Se joga uma partida masculina, uma partida feminina e um jogo de duplas na fase preliminar entre vários países, todos eles qualificados com relação pelo menos a um de seus jogadores, tem que estar muito bem qualificado no ranking internacional. Competição que ganhou peso, né? Já é o 3º ano que ela está no ar aí, e a competição acabou ganhando peso como preparatório para o Australian Open, né? Porque se joga com a mesma bola, se joga obviamente no mesmo piso e se aproveita para também se adaptar às condições climáticas e ao jet lag, o fuso horário tão difícil da Austrália. Nós brasileiros, por exemplo, são 14 horas de diferença, né? Mesmo para os europeus, é sempre um impacto você encarar logo de cara a Austrália. Então a United Cup, além de ser um torneio importante, dá pontos no ranking, dá uma premiação legal, expõe bastante o tenista, mas ele também serve muito como preparativo para esse comecinho de ano e principalmente para o Australian Open. Independente da United Cup, nós também teremos, a partir dessa segunda-feira, a realização de 2 torneios ATP 250 do masculino em Brisbane, em Hong Kong, e mais 2 torneios femininos, um deles bastante importante, o 500 de Brisbane e ao mesmo tempo o 250 de Auckland. Portanto, temporada 2025 largando com tudo. Vocês sabem que o Australian Open desse ano está um pouquinho mais cedo, vai começar dia 13 de janeiro lá em Melbourne, na verdade noite do dia 12 aqui domingo no Brasil, e já dando esse clima todo. A semana anterior, que é a próxima semana, o qualificatório, e lá nós de olho em todos os brasileiros no qualificatório do Australian Open. Por falar em brasileiros, muita gente me mandou pergunta, tanto no blog como aqui no podcast, sobre como é que eu encaro esse começo de temporada para os brasileiros em relação a principalmente defesa de pontos, que resultados eles têm a defender, eles podem progredir nesse comecinho de ano, tem que tomar cuidado para não cair muito. Então eu fui fazer umas continhas aqui, dar uma olhada no que cada um dos principais tenistas brasileiros, normalmente vou focar ali, principalmente nos que estão entre os 200 do mundo, o que é que esses principais tenistas brasileiros precisam de resultado, de defesa de pontos nesta largada de 2025. Né? Então eu olhei ali os 3 primeiros meses. E vamos começar, obviamente, por Beatriz Haddad Maia, nossa número 17 do mundo, que tem tanto de olho nela, e quem sabe ela agora faça uma temporada ainda melhor do que foi 2024. Né? A Bia, nesse período aí do primeiro trimestre, ela tem uma pontuação bem considerável para defender, minha gente, 455 pontos, frutos principalmente da semifinal no 1000 de Abu Dhabi e na 3ª rodada do Australian Open. É uma pontuação alta, mas não podemos esperar outra coisa de uma tenista do nível da Bia e no ranking que ela está, né? Então certamente ela vai passar o ano todo, talvez um pouquinho melhor num trimestre, um pouquinho pior no outro, mas ela vai passar o tempo todo tendo que defender pontuações consideráveis, né? Uma coisa boa que nós temos que olhar é que a Bia está hoje a exatos 430 pontos da tenista que é a número 20, a Vitória Azarenka. Então 430 pontos separam a Bia da número 20 e, como eu disse, ela tem 455 a defender. Então se a Bia fizer pelo menos campanhas bem razoáveis nesse começo de ano, e eu estou falando então em Australian Open, em Abu Dhabi, em Doha, em Miami, em Indian Wells, que são grandes torneios que ela vai disputar, se ela fizer resultados pelo menos razoáveis, ela facilmente vai se manter entre as 20 primeiras do mundo nessa primeira largada. Claro, pode ter surpresa, pode ter alguém importante, por exemplo, uma Karolina Muchova, que está em 22º lugar, com cerca ali, deixa eu fazer a conta aqui rápida, 600 pontos atrás da Bia, mas ela é uma jogadora de excelente qualidade, que pode dar um grande salto, uma Irina Svitolina, que também é 23 do mundo, uma Cat Bolter, que é número 24 do mundo, a Noskova, 26, você tem muita gente de grande gabarito atrás da Bia no ranking, e essas posições realmente podem dar. Mas eu acredito que se a Bia mantiver pelo menos uma média boa de pontuação nos grandes campeonatos,
segunda, terceira rodada, uma semi, uma quartas, ela consegue se manter tranquilamente nesse top 20. A Laura Pigossi já tem bem menos pontos a defender, embora ela também esteja numa classificação bem mais abaixo, né? A Laurinha está aí, deu uma queda perigosa nessa reta final de temporada e ela tem 112 pontos a defender. A Laura certamente ela vai jogar agora a qualificatória da Austrália Open e depois ela vai ter que estudar um calendário bem aprimorado para fevereiro e março, porque tem muitos campeonatos grandes, o ranking dela dificilmente ela vai conseguir entrar, talvez até mesmo nos qualificatórios de WTA, né? Agora ela conseguiu até entrar em Auckland, mas são semanas que tem que ter vários campeonatos ao mesmo tempo para ela conseguir beliscar um qualifying aqui ou outro lado de torneios grandes. E qualifying torneio grande é aquilo, se você perdeu, você vai repassar os outros 8, 9 dias sem jogar. Então, de repente, a Laura precisa estudar bem o calendário dela, ir para algumas competições menores, de 100, 120, os challengers femininos, que a gente chama, né, de uma pontuação alta, os WTA 125 ou os challengers um pouco menores, para que ela recupere a confiança, comece defenda esses 112 pontos e comece de novo a galgar uma caminhada rumo ao top 100, porque vocês sabem, o objetivo de todo jogador de nível internacional hoje, incluindo todos os brasileiros, é ficar ali entre os top 100, porque o top 100 te garante entrar nos 4 Grand Slam, isso é uma montanha de dinheiro, você perde uma primeira rodada de Grand Slam hoje, você ganha aí $70 mil, e também te permite jogar vários dos grandes torneios do calendário, né? Então, o top 100 sempre é a meta de todos os jogadores do circuito e, obviamente, dos brasileiros. Por isso, vamos aqui também já aproveitar o embalo e falar do masculino. O masculino em que o Thiago Wilde, aquele que tem mais pontos a defender nesse primeiro trimestre, são 282 pontos, é uma pontuação alta também para o Wilde. Ele não pode vacilar aí, não. Ele está aí 74 do mundo, então para se manter nessa faixa de 100 ele precisa no mínimo defender ali uns 200 desses 282 pontos para se manter numa média que seja bastante razoável. Claro, ele tem a chance no Australian porque ele entrou direto, ele vai ter certamente a chance no Rio Open, que ele defende quartos de final, mas ele vai entrar direto na chave. Tem todos os torneios da América do Sul. Lembre-se que este ano que Córdoba deixou o calendário, mas ainda assim tem Buenos Aires e Santiago aqui na América do Sul, Santiago que ele já foi campeão. Então o Thiago Wilde é um jogador que vai jogar em nível ATP, pelo menos 250, com 500 do Rio também, e então eu acredito que ele, sem grande dificuldade, deve defender esses 282 pontos e se manter nessa faixa importante, quem sabe até dar um avanço no ranking, que seria bem legal. Uma situação bem mais complicada está o Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro tem 141 pontos a defender e saiu do top 100, né? Essa queda do Thiago Monteiro, hoje 109 do mundo, é uma situação bem problemática, porque você está naquele limite de ranking que você pode tentar o quadro de um ATP, quem sabe até entrar direto em alguns ATPs, principalmente naquelas semanas em que tem 2, 3 torneios acontecendo ao mesmo tempo, você pode até entrar no direto ou entrar num qualifying bem qualificado dos ATPs, mas de repente também é muito arriscado e seria talvez melhor tentar misturar o calendário e entrar num Challenger de ranking mais de premiação alta, mas não tão arriscado, em que ele tem condição de repente ser um cabeça de chave. O Thiago Monteiro agora já com 30 anos, né, o canhoto Thiago Monteiro, então ele vai ter que estudar muito bem esse calendário, né, 141 pontos a defender para quem é 109 do mundo e tem 566 pontos no total, 141 é quase um quarto desses pontos, né, então ele vai ter que defender primeiro, se focar em defender esses pontos, se der uma chance, dar uma melhoradinha, se reaproximar do top 100, que, como eu disse, é sempre a grande meta, e aí conseguir novamente tentar se manter ali, né? Então acho que esses 3 primeiros meses do Thiago Monteiro serão muito importantes. Eu acredito que ele deva levar um convite para o Rio Open, né? Ele é um jogador muito querido por todo mundo, pelos promotores brasileiros, sabem de como ele se dedica à carreira, e eu acredito que ele deve levar esse convite para o Rio Open, o que o ajuda muito, porque também é um resultado importante que ele tem a defender, né? Claro que todos nós estaremos muito de olho no João Fonseca, o carioca de 18 anos, campeão do Next Gen, grande sensação internacional, todo mundo, todos os grandes nomes do circuito falando no João Fonseca, nas suas qualidades,
E, obviamente, de olho nele, ele já começa esse ano disputando o Challenger de Canberra nessa semana, vai para o quali do Australian Open com chances, não será cabeça de chave, mas tem chances, e tem um total de 158 pontos a defender, dos quais 100 são pelas quartas de final do Rio Open. Então, ele tem num único torneio uma pontuação muito alta para defender, mas com todas as condições que ele vai ter, com todas essas entradas em vários torneios de qualidade, e não duvidem que ele vai beliscar um convite ali de torneios maiores, de ATP, de repente um Buenos Aires, um Santiago, certamente o Rio Open ele já tem esse convite, então ele pode ainda beliscar alguns convites bons, importantes, ele está em 145 do ranking, e aproveitar logo de cara esse primeiro semestre para, no mínimo, se permanecer nessa classificação, fica em 140, 135, 150, para tentar o salto para o próximo do top 100 na sequência, quando nós estaremos na alta da temporada de Saiba na Europa, né? Já o Felipe Medigeni, que hoje é 149 do mundo, ele tem 119 pontos a defender, também não vejo grande problema para o Felipe conseguir isso. O Felipe casou no final do ano, obviamente deve ter dado um pouco de mexida na sua pré-temporada, né, na forma com que ele elaborou sua pré-temporada, mas é um jogador que tem já boa experiência internacional, se vira bem na quadradura, se vira bem no saibro, está com 26 anos, uma idade ainda muito boa, então dá tranquilamente para o Felipe Medigeni defender esses pontos e, quem sabe, avançar um pouquinho, recuperar a sua mais alta classificação que ele já teve, que é uma meta certamente possível de se atingir, né? E para completar este hall dos brasileiros entre os top 200, vamos ali olhar o Gustavo Eide, que é o número 172 do mundo e tem 103 pontos a defender. 103 pontos já incluindo 75 do título pelo Challenger de Assunção, em que ele ganhou do próprio Fonseca na final, né? Portanto, não é um alto, a pontuação não é tão alta assim para ele repetir, não. Eu acho bem tranquilo até para o Eide conseguir isso. Eu acho que ele vai ter que disputar a quali de Rio Open, vai ter que disputar qualis na América do Sul, se ele quiser jogar os ATPs, obviamente também está no quali do Australian Open, e ele também está numa situação ali que ele vai ter que estudar um pouco melhor o calendário, né? Até onde vale a pena ir para os qualis de ATP, até onde é melhor jogar um Challenger grande para defender esses pontos e pensar num progresso maior. Agora, o Eide, com apenas 22 anos, ele deu um grande salto de qualidade em 2024, né? Melhorou a parte física, melhorou muito o saque, ele teve melhorias claras em todos os setores do seu jogo e da parte atlética, e eu também acho que o Gustavo Eide é um nome para a gente olhar com atenção em 2025, outro forte candidato para chegar ali perto do top 100. Então, tem aí, ó, o Wilt já está lá, Monteiro não está muito distante, João Fonseca é uma grande promessa de top 100. O Eide, eu sempre achei que ele tem potencial para isso. E o Felipe Medigeni tem a experiência para chegar lá se ele fizer alguns bons resultados. Então, de repente, o Brasil pode aí lotar de gente próximo ou dentro do top 100 em 2025, logo nesse primeiro semestre, já, né? Vamos ampliar um pouquinho. Isso seria extraordinário e, obviamente, nós vamos torcer muito para isso. O podcast Tênis Brasil desta semana aproveitou a passagem do grande, espetacular, experientadíssimo treinador José Higueras, espanhol, que foi um grande nome no circuito como jogador, mas tem uma carreira já de treinador incrível, treinando Michael Chang, Jim Courier, o próprio Roger Federer, né, que o Federer contratou o Higueras num período para treiná-lo no saibro, depois até acabou ampliando esse trabalho também para as outras quadras. E o Higueras, que tem um centro de treinamento muito grande também nos Estados Unidos. O Higueras, ele é consultor do programa Rede Tênis Brasil, que tem sede aqui em São Paulo, e é o segundo ano que ele vem para cá para dar uma olhada, uma examinada na garotada, no trabalho que está sendo feito, e muito, muito importante, conversar muito com os treinadores, trocar muita experiência e informação com os treinadores. Eu vi isso lá, rodas de treinadores com Higueras, discutindo treinamento, discutindo metas, discutindo formação, e isso realmente é extremamente importante para o tênis brasileiro, porque esse nome, o Higueras, é de enorme validade para a gente, né? Então eu bati um papinho com o Higueras, que contou várias coisas aqui, falou do tênis brasileiro, mas falou também do tênis internacional, e você acompanha agora aqui o meu bate-papo. Está em espanhol, mas eu tenho certeza que você facilmente vai entender
a tudo que o Higueras tem a contar pra gente. Roda aí, José Higueras. José Higueras, enorme prazer ter você aqui no podcast Tênis Brasil. Você que tem um currículo, um nome de extrema importância no tênis internacional, não só como jogador de tênis, mas como treinador de feras como Michael Chang, Jim Courier, tanta gente importante que passou por você. E uma honra ter a sua presença aqui no Brasil, mais uma vez acompanhando o trabalho do Rede Tênis Brasil, desse projeto tão importante criado aqui em São Paulo e tocado tão fortemente aqui pelo Brasil. E, antes de começar a falar sobre o trabalho no Brasil, eu queria perguntar para você para onde caminha o tênis internacional, o tênis masculino e o tênis feminino. Para que direção caminha? Porque hoje nós vemos jogadores cada vez mais fortes, mais ágeis, jogadores com uma resistência física gigante. Como é que você enxerga o tênis nos próximos anos? Bueno, parece que más y más rápido, los atletas son mejores, como usted ha dicho, más rápidos, más fuertes y básicamente quizá va a quitar un poco de la táctica, de la estrategia en el tenis, porque cada vez se juega con mucha más velocidad, pero al mismo tiempo todo mejora, el tenis, el fútbol, todo mejora, o sea que yo creo que a medida que pasa el tiempo pues el tenis también va a ir mejorando. Você imagina que cada vez mais os tenistas tentarão jogar pontos mais curtos, por exemplo, ir mais à rede, simplificar un poco más el juego? Sí, o sea en general se ven puntos más cortos ahora ya que hace 10 años, pero también esto lo pueden contrarrestar con la velocidad de las canchas y de las pelotas, o sea que lo pueden ajustar un poco, pero indudablemente con las raquetas, los collages, los atletas cada vez más fuerte, pues los puntos ahora ya se ven más cortos que era antes, pero creo que una vez más lo pueden ir igualando un poco con las pelotas y las raquetas. Porque a exigência física está muito alta, ¿no? Sí, o sea, bueno, como cualquier deporte profesional, siendo un deporte individual, pues es un poco más interesante porque solo estás tú. Si tienes un equipo, a veces tú no estás muy bien, pero los compañeros están bien y te pueden ir ayudando, pero en el tenis, deporte individual y realmente si tienes que estar al 100% tú cada día. Sim. Você não te assusta, não te preocupa tantos problemas físicos, contusões, lesões nesses jogadores jovens, como nós estamos vendo agora com Alcaraz, com Sinner, já tendo problemas físicos? Isso é uma consequência desse tênis moderno, dessa nova forma de jogar tênis? Bueno, creo que las lesiones han existido siempre. Ahora las lesiones tienen más publicidad porque hay más televisión y más social media y todo, pero han existido siempre. Antes había muchas lesiones de codo, de tennis elbow que le llaman. Pero esto puede ser también una consecuencia de que los niños cuando son jóvenes pasan demasiado tiempo, entrenan demasiado, ¿no? En vez de que las prácticas sean muy constructivas, con menos tiempo, a veces pasan más horas en la cancha, pero sin ser tan productivo. Sem dúvida. Você não acredita que existem menos especialistas em saibro hoje nas canchas lentas? Sí, porque las superficies las han igualado ahora. La tierra, la hierba, el cemento, es casi todo igual de velocidad. A veces. ¿Y te agrada eso? ¿Perdón? ¿Te agrada esta? No, porque me gustaba ver diferentes estilos de juego. Sí. Me gustaba ver gente que jugaba bien en hierba, porque lo bueno es que cada superficie te enseña a hacer algo bien. Y creo que el tenis ha perdido un poco con eso. Ya no tenemos gente que hace saque y red, tenemos menos gente que puede dominar todas las fases del juego. Sí. Y esto, diferentes superficies, te ayuda a aprender todo esto. Você treinou o Roger Federer, né? Ele trouxe você para o Saibro, você acabou até jogando mais tempo, treinando por mais tempo o Federer. E hoje nós estamos vendo praticamente o fim dessa geração espetacular de Nadal, Federer, Murray e agora, quem sabe, Djokovic em breve. Que legado você vê que esse grupo trouxe para o tênis? Increíble, o sea, yo siempre que pienso en ellos pienso la suerte que he tenido, sí. Porque a mí
me gusta, me encanta el tenis. Entonces la suerte que he tenido de vivir en esta era con esos 3 jugadores. Aparte de que he vivido con otros grandes jugadores como McEnroe, Borg, Connors, esa gente. Pero estos 3 que han ganado 64 Grand Slams entre los 3, es increíble. Entonces creo que para todos los enamorados del tenis hemos tenido mucha suerte. Y no solamente por los grandes jugadores que han sido, sino también especialmente a Federer y Nadal, cómo han llevado sus carreras dentro y fuera de la pista, cómo se han llevado con el público, con los fans, con la prensa. Son muy buenos ejemplos para los 3, creo que son buenos ejemplos, pero especialmente creo que Rafa y Roger. Você se emocionou com a despedida de Nadal agora, recente? Sí, creo que fue un poco triste, creo que podría haber sido un poco más despedida, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, todo se acaba en la vida, ¿no? Es como es, pero bueno, creo que el legado que ha dejado él, como Roger y Djokovic, pues es una inspiración para muchos niños que es muy bonito. Você está nos Estados Unidos desde 2008. Você tem training center, um centro de treinamento em Palm Springs, nos Estados Unidos. Então você convive bem com o tênis americano. Sim. E por que os americanos estão com tanta dificuldade em fazer um novo número 1, um novo campeão de Grand Slam? Bueno, o que acontece lá? Los números unos no hay programas para números 1. Tú puedes tener un programa y tener muy buenos jugadores, pero para tener un número 1 necesitas el jugador que tiene todas las aptitudes, o sea, que es buen atleta, que es buen competidor, que tiene buen sentimiento para jugar. Entonces, nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, con el programa cuando empezamos, teníamos 5 jugadores entre los 100 primeros hombres, ahora tenemos 20. Entonces, y buenos, juegan bien, son 10, hay uno entre los 10 primeros, 2 o 3 entre los top 20. Entonces, esa era la idea y ojalá que salga ese individuo que tiene todas las capacidades para ganar un Grand Slam. Você tem acompanhado o trabalho aqui no Brasil, através da sua parceria, da sua consultoria aqui no Rede Tênis Brasil. Como é que você enxerga esse trabalho do tênis do Brasil, principalmente esse trabalho de base? Como que você vê de positivos e o que a gente poderia melhorar ainda? Bueno, yo esta es la segunda vez que he venido y creo que el programa ha mejorado mucho. No está donde tiene que estar, bajo mi punto de vista, pero ha mejorado mucho, los entrenadores han mejorado mucho, los niños también. Pero es un poco de tener los entrenadores adecuados y tener una visión y lo más importante de todo pues es hacerlo cada día, no solamente cuando te sientes bien, sino es cada día levantar y hacer lo que es necesario para que los jugadores vayan mejorando, ¿no? Pero en general la atmósfera es muy buena, los niños trabajan bien y simplemente es cuestión de seguir trabajando, pero trabajando bien con organización. O fato de, aqui no Brasil, como acontece em Espanha, de se começar a jogar no saibro, isso facilita, isso ajuda a construção dos golpes mais bem feitos? Bueno, aquí yo personalmente, aquí los niños y las niñas, todos tienen buenos golpes, pero no juegan muy bien. Y es más importante jugar. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas, pero es importante que los niños y las niñas aprendan a jugar al tenis. O sea, porque no es igual pegar un revés o una derecha que jugar. Para jugar influye mucho más táctica, mucho más dónde va la pelota, la velocidad que lleva, lo alta, lo baja, o sea, y creo que eso es un poco que se debe de hacer más énfasis aquí en este programa. Gracias, Sérgio. Muy bien, gracias a usted. E nessa passagem, nessa minha visita à sede do RTP, eu também aproveitei para bater um papo com o Léo Azevedo, que é o coordenador, experientadíssimo Léo Azevedo, que é o coordenador do programa, que conversou comigo e avaliou os resultados da garotada em 2024. Ouça aí meu bate-papo com Léo Azevedo.
Então vamos lá, Léo Azevedo, me diz uma coisinha aí. Como é que, me faz um resumo desse ano do RTB, dos seus objetivos, as coisas alcançadas, como é que vocês viram esse ano de 2024? Vimos, boa tarde, obrigado Zé pelo convite mais uma vez. Vimos com muito bons olhos, foi um ótimo ano, questão de resultados. A gente teve o Guto como um dos melhores do mundo na idade dele, a Naná como a melhor do mundo em termos de ranking na idade dela, Pietra, Naná e Ana Cruz sendo a equipe do Brasil no Mundial, Dietrich jogando no Mundial, Dietrich, Naná e Guto ganhando todas as vagas para os grandes slams júniors que fizeram qualify no Brasil. A maioria dos nossos jogadores bateram metas, que é importante para a gente também. Mas para mim o mais importante de tudo, que a gente sempre fala quando fala com você, é que é um ano que a gente viu muita melhora. Isso é o que mais anima e nos dá ânimo para seguir. Mas foi um ano muito bom e animado para o próximo ano. Fechando aqui o ano chave de ouro na presença do Higueras. Mas um ano muito bom. A gente está muito feliz com o progresso, os resultados, com o ambiente que a gente está criando. Muito bom ano. Vocês têm alguns núcleos fora aqui de São Paulo, da sede, né? Como é que funcionam esses núcleos? Com os atletas da RTB, hoje a gente tem o Guto em Brasília, então sou muito próximo do Dumont, eles passam algumas semanas aqui, a gente divide bastante coisa em torneio quando converge, de vez em quando eu vou para Brasília. A gente tem o Dietrich, que fica mais em Porto Alegre, mas esse ano já passou muito tempo aqui. A gente tem o pessoal da Fly também, que a gente dá um certo apoio para eles. Então a gente tem alguns atletas que não necessariamente moram aqui em São Paulo, mas que fazem parte do time RTV. Como é que é o esquema para o pessoal que está aqui? Qual o tipo de treinamento que se faz, o tipo de atenção que tem, quantos treinadores trabalham, viajam com os jogadores? Conta com o pessoal mais ou menos como é que é essa estrutura. Aqui do time RTB, se não me engano, hoje a gente está com 10 jogadores. Todos têm seus treinadores designados, todos viajam com treinadores, a gente tem 3 preparadores físicos, a gente tem uma equipe muito multidisciplinar, a psicologia comandada pela Carla de Pierro, que é a psicóloga da Bia, do Medina, do time do Bernardinho de vôlei. Com ela tem a Mari, que é do time que trabalha com os meninos. A gente tem um consultor médico, que é o Rodrigo Sasson, que é o médico responsável pelo COB inteiro. A gente tem o Mark Kovacs, que é acho que um dos maiores biomecânicos do mundo, então a gente tem acesso virtual com ele para dúvidas biomecânicas. Deixa eu ver se eu esqueço de alguém. 3 preparadores físicos, já falei. A gente normalmente tem um físio aqui, nesse mês a gente está sem, mas a gente tem um físio. Então a gente tem uma pedagoga que ajuda os jogadores com problemas de escola quando aparecem, ajuda o acompanhamento de escola. Porque no final, quando nós avaliamos nossos atletas, a gente não avalia somente pela parte tenística. Tem a parte educacional, tem a parte comportamental, tem a parte de como representa o projeto. Então, um projeto bastante amplo, então a gente tenta cobrir todas as partes que os jogadores precisam. Vendo aqui muita molecadinha, o pessoal bem da base. Como é que funciona esse trabalho? Então aqui, hoje especificamente, a gente teve a visita. A gente tem, no time RTB a gente tem esses 3 núcleos que nós temos jogadores, mas o programa RTB a gente tem núcleos em todas as regiões do Brasil, então vou falar alguns de cabeça aqui, com certeza eu vou esquecer. Brasília, Porto Alegre, Recife, Belém, Vila Velha. Então a gente trouxe para essa semana, até para eles sentirem o ambiente na pré-temporada, nós trouxemos 16 meninos, com tudo pago, meninos da massificação, que a maioria deles são meninos sem condições financeiras para o tênis, que a gente apresentou o tênis a eles, e eles estão crescendo nesse processo. Tem menino que é um campeão brasileiro de 10 anos, muito legal. Então eles vieram para passar 2 dias aqui com a gente. Hoje o Higueras vai ter um papo com os treinadores, hoje eu fiquei na quadra com esses meninos, então isso é muito legal. Dentro aqui do nosso centro, nós temos esse processo, esse programa de massificação também, que é tocado pelo Marcelo Moto Lelo. Então a gente tem todos os dias à tarde em torno de, eu diria, de uns 20 jogadores. E aqui é onde funciona o nosso centro, a gente tem a academia do Rede Tênis Brasil também,
que são os atletas que pagam para estar aqui, que não são os bolsistas. E aqui a gente tem uma molecadinha boa também, que a gente espera que um dia transformar o pessoal, tanto na massificação como esses pagantes mais novos, um dia chegar a esses atletas da RTB também. Então essa mescla é boa para todo mundo. Quanto a massificação pesa no tênis brasileiro como um todo? Eu acho, não vou nem responder a nossa massificação, mas eu acho que a massificação de qualquer lugar, a base da pirâmide é a parte mais importante, porque quanto maior a base, mais vai crescendo com mais gente dentro, e quando chegar lá em cima no funil você tem uma amostra maior. Um lugar que a base é pequena, a amostra lá em cima é muito pequena também. Então, por exemplo, a gente vê a porcentagem, porque para mim não é o número, né? A porcentagem do país. Que aqui no Brasil talvez a gente tenha um número enorme, mas dentro de uma amostra de 230 milhões de habitantes. Então a porcentagem de jogo é pequena. Para mim, o que eu leio, vejo, os países que tem muitos jogadores, a porcentagem é grande de crianças que jogam tênis. A porcentagem de venda de raquete é grande. Então, Argentina, Espanha, Estados Unidos, França. Então a gente tem que aumentar a amostragem da base para cada vez mais sair, porque a gente olha muito a Bia, o Sareta, o Guga, o Belucci, o Meligeni, o pessoal que chega, mas a gente tem que ter mais gente jogando 12 anos, muito mais gente. Ter mais torneio de 12 anos, e nos torneios tem mais gente jogando. 14 anos é a mesma coisa, 16 anos é a mesma coisa. Então a massificação para mim é a chave de sucesso de qualquer país a longo prazo. E eu não escolhi Sankhya. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio.